conversar com você um pouquinho acerca de um assunto interessante. E eu queria que você saísse daqui guardando 3 coisas nessa manhã. Primeiro, que Deus fala no meio da tormenta. Segundo, que eu preciso fazer tudo quanto Deus me disser. E terceiro, que Deus tem o tempo dele. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus tem o tempo dele. E eu tenho o meu tempo. Fala com ele: eu tenho o meu tempo. Mas o meu tempo, ele precisa ser o tempo de Deus. A Bíblia, quando ela se direciona, quando ela se refere ao tempo de Deus, ela usa o termo kairos, que se escreve kairos, pronuncia kairos. E quando ela fala do tempo do homem, ela fala do cronos, que vem do cronômetro. Para que isso, irmão? Você sabe grego? Não, não sei. Isso é só uma informação para a gente entender melhor. Existe o tempo de Deus e o tempo do homem. E eu queria, nessa manhã, chamar a sua atenção para entender, para que eu e você possamos nos posicionar não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Nós vivemos, querido, numa geração imediatista. Hoje nós trabalhamos muito e corremos para tudo. E nós não temos mais tempo para nada. É uma geração apressada. Quem aqui já foi no banco e já viu aquela fila que dá ali no banco? As pernas da gente começam a doer. Se pudesse furar a fila, você furava. Mas a gente tem que ficar lá. Ninguém gosta de fila. Fila de supermercado é uma pressa. Você já viu? A gente está na fila, você fica olhando o que o cara tem no carrinho. Você fala: tem tantos itens, eu vou passar para outra fila. Aí você passa a fila que você estava, anda, a outra para. Não é assim? Às vezes você muda de fila 3, 4 vezes, e a fila que você estava, o cara já está lá, já pôs a mercadoria, já foi embora, e você está agarrado lá, que o cara arrancou um talão de cheque, um cartão, e agarrou todo mundo. Pressa. Hoje todo mundo tem pressa. E por isso, às vezes, nós não esperamos o tempo de Deus. Por isso, às vezes, nós temos a dificuldade de entender o tempo de Deus. Eu queria que você lesse em Eclesiastes. Coloca aí para nós, irmãos. Eclesiastes, está escrito o seguinte, que eu perdi a referência aqui. Tempo de homem. Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1. Por favor, coloque aí para nós. Tudo tem outra versão, por favor? Vamos ver se melhora. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, a Bíblia fala que há tempo para tudo. Deus tem tempo para todas as coisas. E eu queria que você me acompanhasse aqui em Gênesis, capítulo de número 15, e o versículo 12, até o versículo 21, está escrito assim: e ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e um grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que a que tens de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice, e na 4ª geração tornarão
porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Nós vemos aqui um texto, querido, em que Deus chama Abraão e dá a ele uma promessa de que a descendência dele seria como as estrelas do céu. E ali Deus faz uma aliança com Abraão, faz um pacto com Abraão. E Abraão pega alguns animais e corta aqueles animais ao meio para finalizar aquela aliança. E diz a Bíblia que Abraão começa a enxotar as aves que desciam sobre aquele sacrifício, e um pavor e um terror toma conta de Abraão. Na época, Abraão. Mas diz a palavra de Deus que num determinado momento, em que havia trevas, em que havia pavor na vida de Abraão, a voz de Deus brada ali naquele lugar, e Deus fala com Abraão e fecha uma aliança com Abraão. Eu estava olhando isso aqui, que às vezes nós estamos dentro da vontade de Deus, fazendo o que Deus está mandando, e mesmo assim as trevas e às vezes o terror vêm nos acometer. Mas aí Deus começa a falar do meio da tormenta. Fala com o irmão que está do seu lado assim: olha, Deus fala do meio da tormenta. Às vezes nós estamos em situações tão adversas, mas Deus começa a falar, e Deus chama Abraão. Quando Abraão começa a cobrar de Deus a terra prometida, aquilo que Deus havia prometido para ele, e Deus fala com ele uma palavra interessantíssima. Deus fala para ele que o tempo ainda não havia chegado, porque a medida da iniquidade dos amorreus não havia ainda enchido. Deus tem uma medida. Deus não faz as coisas aleatoriamente. Quando eu peço uma coisa para Deus, Deus começa a trabalhar. Quando alguma coisa tem que acontecer na minha vida e na sua vida, Deus não faz nada gratuitamente. A Bíblia fala, eu não estou dizendo que dispensando a graça de Deus, estou dizendo que Deus não faz nada aleatoriamente. A Bíblia fala aqui que a terra que Deus iria dar a Abraão, Deus ainda estava esperando que a medida da iniquidade deles fosse cheia. Às vezes alguns de nós não entendemos esse texto, quando Deus manda que esses homens invadam a terra prometida e ali tomassem posse. Deus manda acabar com todo mundo e com tudo, e diz que Deus sanguinário é esse, que Deus mau é esse. Mas se nós formos observar qual era a cultura, qual era a maneira que esses povos viviam, na verdade eles já estavam mortos, porque eles já estavam separados de Deus. Esses homens e essas mulheres sacrificavam crianças recém-nascidas aos deuses dele, passavam no fogo. Isso é comprovado, não é só história. Os arqueólogos hoje já fizeram escavações e acharam vasos e mais vasos. Numa cercania de 50 por 40 metros, acharam vários vasos cheios de ossos de crianças sacrificadas. Era um povo obstinado, era um povo longe de Deus e que matava os seus próprios filhos. Havia o costume de, quando se edificava uma casa, pegava o seu primogênito, matava e colocava lá no alicerce da casa, para que aquela família tivesse felicidade. Era um povo longe de Deus. Tinham sacerdotes, sacerdotisas que se prostituíam nos templos, adoravam órgãos sexuais. Eram povos extremamente pecadores diante de Deus, e Deus estava esperando a hora certa para tirar aquele povo. Deus tinha um plano. Vira para o irmão aí e fala assim: Deus tem um plano, irmão. Não foi gratuito. Deus é justo, querido. Deus é justo. E Deus leva Abraão, e Deus leva a descendência de Abraão para o Egito. Tudo Deus tinha um plano. Deus leva o filho de Isaac lá para o Egito, José. E parece que as coisas iam de mal a pior na promessa de Deus, porque Deus havia prometido a terra, e aí eles estavam voltando para o Egito. Às vezes Deus te promete uma coisa e você fala assim: não, as coisas estão acontecendo na minha vida, está dando tudo errado. Olha, querido, quando Deus quer trabalhar na minha e na sua vida, Ele começa a movimentar coisas que você nem eu entendemos.
Deus começa a derrubar coisas que eu não sei e que também você não sabe nem entende. É como Deus, quando Jesus disse para Pedro: Pedro, o que eu estou fazendo você não entende agora, mas depois você vai entender, meu irmão. Tem coisa que Deus faz na minha vida, na sua vida, que você não entende, e você começa a perguntar a Deus: por que que está acontecendo? O tempo é agora, eu preciso da bênção, é agora. Meu irmão, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está fazendo algo. A Bíblia diz que, tem um versículo na Bíblia que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando alguma coisa estranha acontecer na sua vida, meu irmão, é porque Deus está trabalhando a seu favor. Deus está movendo, tirando, Deus está limpando, para que você entre na terra prometida, para que você receba a bênção dEle. Amém? Sobre o tempo de Deus, não era tempo. Abraão achou que Deus estava demorando. Tiago pregou aqui hoje, falou no monte, que Sara tentou apressar o processo de Deus e deu para Abraão a mulher. E às vezes nós fazemos tanta besteira tentando apressar o operar de Deus. E aquela mulher, ela diz: Deus, o Senhor está demorando. Nós temos a disposição, a inclinação de achar que Deus está demorando. Mas Deus não demora, meu irmão. Deus chega na hora certa. Deus não demora. Sara achou que Deus estava demorando, disse: olha, meu senhor já está velho, eu estou velha também, toma essa mulher e arruma um menino com ela, e aí nós vamos ter uma descendência. E um dia, quando Deus chama Abraão para conversar com ele, Abraão diz para Deus assim: Deus, como é que o senhor vai fazer isso? O herdeiro da minha casa é um mordomo, eu não tenho filho. E Deus diz: não, o seu herdeiro não vai ser o mordomo, o seu herdeiro vai ser aquele que vai sair das suas entranhas. Ele já estava velho, e Sara riu da palavra de Deus, de que aquilo poderia acontecer na casa dele. Até que nasceu Isaac, o riso, a alegria e a promessa de Deus. Mas não foi no tempo de Abraão, foi no tempo de Deus. Aquilo aconteceu no tempo de Deus, e Deus tem o seu tempo para fazer as coisas. Talvez você esteja achando que Deus está demorando para realizar aquilo que Ele precisa realizar. Você quer ditar o tempo para Deus. Eu fico impressionado, tem pessoas que dizem: Deus faz agora. Deus faz na hora dEle, meu irmão. Deus tem o tempo dEle, e eu tenho que respeitar o tempo de Deus. A Bíblia fala que Jesus, no início do seu ministério, no seu primeiro milagre, lá nas bodas de Caná, João capítulo 3, Jesus vai à festa com seus discípulos, e ali, no meio daquela alegria, a festa durava às vezes uma semana, e o povo ficava ali cantando, adorando, e o vinho acabou. E o vinho acabando, acabava a alegria e a vergonha do dono da festa. Mas Jesus estava ali na festa, e os seus discípulos, e a mãe de Jesus chega para ele e diz: Jesus, o vinho acabou. E Jesus olha para Maria e diz: o que tenho eu contigo? Em outra versão, ele diria assim: o que há entre mim e ti? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Todos tentavam apressar Jesus, mas Jesus, Ele tinha o tempo dele. Eu fico pensando, irmãos, Maria deve ter pensado o seguinte: Jesus era o filho mais velho, seu pai havia desaparecido ou morrido, a Bíblia não fala, e aí Jesus começa agora a assumir a casa. Jesus agora era o provedor da casa. Antes dele começar o ministério, ele provia a sua própria casa. Eu acho, particularmente, que Maria tinha visto alguma coisa, ela sabia que ia acontecer alguma coisa, e quando o vinho acaba, ela chega perto de Jesus e diz: Jesus, o vinho acabou. Ou seja, eu sei que você pode fazer alguma coisa, eu estou acostumada a ver você fazer alguma coisa. Isso é extra bíblico, eu que imagino. E Jesus diz assim: olha, ainda não é chegada a minha hora.
ainda não é chegada a minha hora. E aí Maria vira para os serventes que estavam ali e fala assim com eles: fazei tudo quanto ele vos disser. Querido, enquanto não chega a hora de Deus, a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é o seguinte: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria sabia que Jesus estando presente, alguma coisa iria acontecer. Meu irmão, quando Deus está presente na sua vida, quando Jesus está na minha vida, na sua vida, alguma coisa vai acontecer. Mas não é no meu tempo, não é no tempo de Maria. Sabe o que Jesus estava falando? Dizendo, Jesus não foi desrespeitoso à sua mãe. Ele nunca seria, porque a Bíblia manda honrar pai e mãe. Jesus estava dizendo que até aquele momento ele tinha estado sob a tutela da sua mãe, mas que a partir daquele momento ele começava o seu ministério, e agora ele precisava ouvir o que Deus tinha para falar. Ele iria fazer não o que as pessoas pressionassem Jesus para fazer. Você não pode e eu não posso pressionar Jesus. E ali Jesus manda que coloca água, você já conhece a história. Tem lá as talhas da purificação, ele manda encher de água e manda servir para o mestre-sala. E o cara prova e fala, nossa, dá uma bronca no dono da festa. Fala, pô, você fez tudo diferente, rapaz. Você pôs primeiro o vinho ruim, depois você pôs o melhor depois. Era o melhor primeiro, depois o pessoal tivesse meio leu, aí você punha o outro. Você está errado. Jesus, quando Ele faz as coisas na hora dEle, Ele faz o melhor para você, meu irmão. Quando nós fazemos, nós atropelamos Deus e fazemos coisas e atrapalhamos Deus. Mas quando nós deixamos para Deus fazer, Deus faz o melhor na minha vida e na sua vida. Seus irmãos, os irmãos de Jesus não criam em Jesus. João capítulo 7, lá fala que os irmãos de Jesus disseram, olha Jesus, se o Senhor você faz esses milagres, faz tantas coisas, tem uma festa aí dos tabernáculos, e vai estar cheio de gente lá, sobe para lá e mostra quem que você é. A Bíblia diz, porque os seus próprios irmãos não criam nele. E Jesus, não, vosso tempo já está pronto, mas o meu não chegou ainda. Jesus tinha o tempo dele. Parece que Jesus é pirracento, hein? Maria manda fazer uma coisa, ele não faz na hora dele. Os irmãos mandam fazer, ele não vai, depois que os irmãos sobem, ele sobe. Mas é porque Jesus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele tem o tempo dele. Ele tem o tempo dele. E a Bíblia, querido, ela nos ensina numa parábola, em Lucas capítulo 18 e versículo 1. Todo mundo conhece essa parábola. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se portava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando, faz justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele fará justiça e depressa. Contudo, quanto o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Essa versão aí está um pouco diferente da minha aqui, da que eu tenho aqui. Ele diz assim, capítulo 18, Lucas. Ele diz assim, versículo 4. E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, eu julgarei a sua causa. O versículo 7 diz assim, Jesus disse assim, considerai o que diz o juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los, eu digo-vos que depressa lhes fará justiça. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que aquele homem, apesar de ser mau, de não ter temor a Deus, nem temer homem nenhum,
ele vai atender aquela mulher, e ele diz, Jesus assim, embora Deus pareça demorado. Está parecendo, meu irmão, que está demorando a sua resposta de oração? Tem aqui a palavra de Deus para você nessa manhã. Embora Deus pareça demorado, depressa Ele vai fazer justiça, Ele vai defender você, é o que diz a palavra do Senhor. Mas Deus está demorando tanto, aparente, a Bíblia diz que, embora pareça demorado, mas Deus vai atender a sua oração. Sabe, a Bíblia diz que se nós sendo mal, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bens, dará o Espírito Santo àqueles que estão clamando a Ele de dia e noite. Você está clamando a Deus, meu irmão? Você está abrindo a sua boca diante de Deus e orando? Tá ou não? Então Deus vai te responder. A Bíblia diz que Ele vai te responder, ainda que haja uma má aparência. Irmão, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. E Deus tem o tempo dele. Estava lendo a história de Napoleão, quando ele foi invadir a Rússia. Conta a história que ele chegou e tomou conta com o seu exército francês, uniforme vermelho, branco, mais vermelho do que branco. E eles entram e tomam as principais cidades. E ali eles chamam um general já idoso, russo, e diz para eles assim, olha, nós temos que ir lá tomar aquelas cidades que Napoleão nos tomou. E ele disse, não, espere mais um pouco. Eu disse, mas está na hora, nós precisamos fazer isso urgente. Ele disse, não, espere mais um pouco. E a história conta que chegou o inverno na Rússia, e aquele inverno, ele dizimou o exército de Napoleão. Só o frio acabou com aquele exército. Foi um dos fatores que eles perderam a guerra. O outro é que em meio à neve branquinha, os soldados russos estavam de branco, ninguém enxergava. E os soldados franceses, estava aquele pontinho vermelho, moranguinho, igual tiro ao alvo. Por quê? Aquele general foi sábio. Ele sabia que havia tempo, e ele estava esperando o tempo. Querido, não apresse o tempo de Deus. A palavra que Jesus dá aqui nessa parábola do juiz, porventura, olha, Deus vai te atender rapidamente. O que Jesus estava dizendo era isso, olha, Deus vai te atender. Aqui o próprio Jesus disse sobre o dever, a Bíblia diz, o dever de orar sempre sem esmorecer. Você está esmorecendo? Você está desanimando na oração? Você está desanimando naquilo que você está pedindo a Deus? Pois então, eu tenho uma palavra de Jesus para a sua vida hoje. Ele está dizendo aqui que Deus vai te responder rapidamente, amém? Deus vai te responder rapidamente. Não é devagar, meu irmão. Deus não é lerdo. Deus responde na hora certa. Eu queria que você guardasse isso na sua cabeça. Deus tem tempo. Quando as coisas não estão acontecendo, é porque os anjos estão trabalhando. É porque o exército de Deus está trabalhando. Deus usa nações, reis, príncipes. Deus usa pessoas para te abençoar, meu irmão, no tempo dele. Eu e você temos uma posição: fazei tudo quanto ele vos disser. Tudo quanto Jesus tem falado, obedeça, meu irmão, e a sua bênção, ela vai chegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Adore. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos ter um sentimento de demora, mas isso não é verdade. Deus não age por impulso. Ele aplica justiça e misericórdia com sabedoria. Não tarda nem falta. Ele age na hora certa. Ele abrevia o tempo para o sol, recua o tempo no relógio. Quantos milagres estão guardados nas aparentes demoras de Deus? Se Deus está demorando, eu fico pensando, a Bíblia fala de um cego que Jesus encontrou, e os discípulos associavam a cegueira ou a doença com o pecado.
E eles perguntaram para Jesus: Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi o pai deles? Jesus falou assim: nem foi ele, nem foi o pai dele. Essa doença é para a glória de Deus. Quantas vezes esse cego deve ter se perguntado, querido: por que isso está acontecendo na minha vida? Por que é que eu nasci assim? Quantas vezes a gente faz essa pergunta: por que eu nasci nessa família? Eu tenho um irmão que fala assim: eu fui trocado no berçário, eu sou filho do Zé Nogueira. Palhaço, você é bobo, hein? Ainda bem que ele não está aqui. Ele sempre fala isso. Dá vontade até de fazer o DNA, porque quem sabe, né? Até eu vou ganhar com isso. Mas há coisas que eu não escolho, e é bênção de Deus na minha vida. Há coisas que acontecem, meu irmão, para que Deus trabalhe a glória dele. Aquele homem deveria estar se perguntando muitas vezes: por que eu nasci desse jeito? É para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Olha, quando Lázaro morre, Jesus estava a 3 quilômetros de Betânia. 3 quilômetros. 3 quilômetros é daqui até onde? Aeroporto. É? Pertinho, não é? E eles mandam chamar, e quem manda chamar fala assim: olha, Jesus, aquele a quem o Senhor ama morreu, está doente, está enfermo. E os discípulos: vamos, Jesus, vão depressa, vão lá. Jesus: não, o cara está dormindo, pode ficar tranquilo, ele está vivo. Jesus espera 4 dias para ir atender aquela chamada. Meu irmão, eu fico pensando, um monte de gente, ele não amava o cara, ele não era amigo do cara, como é que ele não aparece? Por que ele não vem? É porque Jesus estava no tempo de Deus. Jesus não tinha medo de morrer, meu irmão. Jesus não tinha medo, Jesus tinha precaução de andar no tempo errado, no tempo dele. Mas Jesus disse que tudo que Deus falava com ele, ele fazia conforme Deus falava. Ele dizia: olha, eu tenho muita coisa para falar, mas eu não falo porque eu só falo aquilo que Deus me manda falar. Eu tenho muita coisa que eu gostaria de fazer, mas eu não faço, porque eu só faço o que Deus me manda fazer. Aí Jesus chega lá, e aquele choro, e Marta diz: olha, Maria, olha, Senhor, se eu tivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas Jesus estava para fazer um grande milagre. Talvez haja demora na minha vida, meu irmão. Algumas coisas não aconteceram na minha vida. Pastor, tudo que você ora acontece? Não. 80% não. Aí eu pensei. Pensou. Você pensa muito. Mas eu espero no meu Deus. Eu me alegro no Senhor. Eu adoro a esse Deus que eu sirvo, porque graças a Deus as coisas não são feitas como eu quero, e nem da forma que eu desejo, mas elas são feitas no tempo de Deus, e para isso não tem erro. E Jesus demora, e os discípulos de Jesus dizem assim: Jesus, onde o senhor vai? Nós vamos para Betânia. Ele diz: mas o pessoal queria matar o senhor lá, o senhor vai morrer. E Tomé, bendito Tomé, Tomé vira e fala assim: vamos com ele, para nós morrermos também. Jesus tranquilo, fala: meu filho, não são 12 horas do dia? São. Quem anda de dia não tropeça. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei aonde que eu estou pisando, eu sei aonde que eu estou andando, eu sei o que eu estou fazendo. Ninguém, irmão, prendeu Jesus. Jesus não foi preso e levado à cruz. Jesus se entregou. Olha, naquele dia da festa dos tabernáculos, que os irmãos mandaram Jesus ir, ele não foi, foi depois. Diz a Bíblia que ele estava lá, e os sacerdotes enviaram ali uns soldados para prender Jesus. E eles chegaram lá e oraram, observaram, voltaram para trás. O sacerdote falou: cadê o homem? Ah, a gente não trouxe ele não. Por quê? Ninguém falou como fala aquele homem. Eles não conseguiram pôr a mão em Jesus, porque não era a hora ainda. Quando Jesus estava na terra dele, ele começou a pregar. Eles levaram Jesus no cume do monte para lançar ele lá de cima. E diz a Bíblia que Jesus passou no meio de todo mundo e foi embora, porque não era o tempo dele. Você está entendendo? Não era o tempo
ainda. Deus tem o tempo dele. Ainda não era chegado o tempo. E quando foram prender Jesus no Getsemane, a Bíblia diz que os soldados chegaram para prender Jesus. Jesus diz: a quem buscais? Aí ele diz: é Jesus. Ele diz: sou eu. O soldado, pum, no chão. E eles levantam meio tontos, sem saber o que estava acontecendo. E ele diz: quem que vocês estão procurando? Ele falou: Jesus, sou eu. E pum, de novo. Já leu isso na Bíblia, irmão? Quem já leu isso na Bíblia? Não é possível, meu irmão. Está lá. Vai ler o Evangelho. Lê 1, 2, 3, 4. Você vai achar lá. Eu nem vou te falar onde está, porque eu também não sei. Eu sei que está no Evangelho. Se você procurar, você vai achar. Às vezes eu não guardo as coisas. O Espírito Santo vem para lembrar. Mas hoje ele não lembrou. Deve estar faltando, né, afinidade. Mas a Bíblia diz que isso aconteceu. Sabe por quê? Da terceira vez, Jesus disse: sou eu. Estendeu as mãos e falou: pode levar. Não são vocês que estão me prendendo, não. É porque minha hora já chegou. E eu estou me entregando. Entendeu? Ninguém tomou a vida de Jesus. Jesus nunca perdeu o controle. Fala para o irmão que está do seu lado assim: Jesus não perde o controle. Fala com ele, meu irmão. Fala assim: Jesus não perde o controle. Repete para ele de novo: Jesus não perde o controle. Jesus não perde o controle da minha vida. Jesus não perde o controle da sua vida. Jesus não perde o controle de nada que está acontecendo. Ele tem poder e controle sobre todas as coisas. Glória a Deus. Ele tem o poder. Nada escapa das mãos de Deus. Querido, se esse Jesus, quando estava em carne e osso no nosso meio, ele tinha essa autoridade e esse poder. Imagina, quando Jesus foi para morrer, ele disse para os seus discípulos assim: olha, vocês estão ficando tristes que eu vou embora, mas vocês podem ficar alegres, porque eu estou indo para a direita do Pai. Então, quer dizer, e o Pai é maior do que eu. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que ali na terra, enquanto estava junto com eles, a glória de Deus, eles tinham visto curas, milagres, maravilhas, tinham visto um Jesus perfeito. Mas agora ele iria ressuscitar, iria estar junto do Pai, e coisas maiores eles iriam ver. Nós vivemos a época da graça, onde o Espírito de Deus está no meio da igreja. Ele veio para consolar, Ele veio para defender, Ele veio para me ajudar, Ele veio para te ajudar na hora das suas necessidades, na hora das suas lágrimas, das suas tristezas, na hora das suas dificuldades, na hora que ninguém te entende, na hora que você chora sozinho lá na sua cama, na frente do espelho. Deus, o Espírito Santo está te consolando. Eu não tenho palavras para você, mas o Espírito de Deus tem, meu irmão, porque Ele é o seu ajudador, Ele é o Paráclito, Ele é aquele que está do lado, Ele é o seu defensor. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que te defende. Às vezes as pessoas não te compreendem, não te entendem. Você pode dobrar os joelhos. Diz a Bíblia que o Espírito Santo vai clamar por você, Ele vai interceder por você, e o Senhor vai te ouvir. Amém? Eu só queria que você guardasse no seu coração nessa manhã que Deus tem o tempo dele, e nós temos o nosso tempo. Vamos ficar de pé essa noite, essa manhã, né? É noite também, né? Errou, a noite é manhã, é noite, é tudo a mesma coisa. Meu irmão, que a palavra de Deus, ela continue a fazer morada, que o seu coração, nessa manhã, seja uma terra fértil, que você possa receber a palavra de Deus como uma semente, e que na hora das suas dificuldades, você saiba esperar em Deus, você saiba que Deus tem o tempo dele. Amém? Olha, querido, à noite, pastor Neif vai estar aí, né? É o Neif mesmo, né? Pastor Neif vai estar aqui. Se você quiser voltar, volte, porque compensa. É um homem extremamente zeloso, conhece muito bem a palavra de Deus, e é um homem cheio do Espírito Santo. Eu já tive aqui algumas vezes com alguns estudos com ele, e é tremendo. É um homem de Deus. Se você puder vir à noite trazer alguém, tá? Você vai ser abençoado. Amém? Semana que vem os cultos continuam da mesma forma, e